Ceará venceu o Ferroviário no primeiro clássico da temporada por 2-1, conseguiu a sua segunda vitória no Campeonato Cearense e a gente vai falar alguns aspectos da vitória alvinegra, alguns positivos, outros nem tanto. Antes da gente continuar com o papo, seja bem-vindo ao canal do Caio Costa. Caso você não seja inscrito, por favor, se inscreva. Eu estou falando sobre futebol o tempo todo por aqui. E você que está inscrito, meu muito obrigado mesmo. A gente vai subindo cada vez mais, estamos bem perto da marca de 13.300 inscritos por aqui. Meu muito obrigado mesmo. Também peço que você me siga nas redes sociais, tá bom? Tá aqui, Caio C. Costa, _ no final no Instagram, já no Twitter, né? O X, o antigo Twitter. Caio C. Costa, sem o underline no final, a gente pode trocar uma ideia por lá também. E aproveito já o embalo para agradecer o pessoal da Brown Digital que está cuidando de toda a parte gráfica aqui do canal. Você qualquer coisa, precisa fazer um trabalho do seu projeto, fala com o Fábio, tá aqui o WhatsApp da galera, é só trocar uma ideia por lá. Falar um pouquinho dessa vitória do Ceará e que deixa o Alvinegro na condição no Campeonato Cearense cada vez mais confortável. 2 vitórias, são apenas 5 rodadas nessa primeira fase. O Ceará tem como missão terminar em primeiro para não ter que fazer jogos de quartas de final, ter 2 datas livres no calendário, que é muito importante para quem tem tanta competição envolvida. O Ceará está com a Copa do Nordeste, daqui a pouco começa a Copa do Brasil, lá na frente tem Série A, enfim, você livrar 2 jogos no calendário é muito importante. O jogo começou, lembrava o jogo contra o Tirol, né? O Ceará melhor do que o Ferroviário, tomou até um susto na bola aérea, enfim, mas consegue abrir o placar, um belíssimo chute do Lourenço, que eu vou falar à parte, e depois faz rapidamente 2-0 no gol do Fernandinho, estreando como titular, numa pataquada da defesa do Ferroviário, em que o Ceará faz o 2-0, o Fernandinho foi bem ali no primeiro tempo, foi frio na execução daquele lance, poderia inclusive ter feito outro gol ainda na primeira etapa. Só que aí o Marlon, que já vinha marcado porque foi muito mal contra o Náutico, falhou no gol da equipe pernambucana, de novo falhou feio no gol do Ferroviário, 2-1. Aí ficou aquele limiar do placar, né? Apesar do Ferroviário não ter mostrado nenhuma força suficiente para conseguir fazer o 2-1, o placar, fazer um 2-2, complicar mais ainda o jogo, o placar mínimo ali complicava, deixou um pouco mais tenso do que deveria ser, caso o Ceará tivesse tido um poder de decisão maior, né? Quando inclusive, nessa falta no centroavante mais confiável, o Ailon já nem é bem esse 9, não vive um bom momento, começou o jogo com o Galeano, com o Fernandinho e com o Pedro Henrique jogando de centroavante, já no segundo tempo retomou com o Ailon à frente, mas a grande nota positiva do Ceará, tem uma nota positiva, acho que o Matheus Bahia fez um jogo ok, a grande nota positiva foi a volta do Lourenço. Né? O meio-campo do Ceará é o seguinte, é o Lourenço e você escolhe quais são os outros que vão jogar ali com ele. Qual é o posicionamento, se ele vai jogar de volante, se ele vai jogar de meia central, dá um outro andamento, é um jogador muito mais inteligente, um jogador que faz a bola girar, fez o gol de fora da área, é uma das notas positivas do Ceará para o jogo, do jogo de hoje. O retorno do Lourenço é importantíssimo para o Alvinegro. Gostaria de ver de novo, repito, o Matheus Araújo com mais tempo, num time que carece de ter um poder de improvisação ali na linha de meio de campo, quase faz o terceiro gol do Ceará, numa bola que ele rouba na série de jogo do Ferroviário, chuta forte, a bola passou bem perto da trave direita, é um garoto que eu queria ver com mais minutagens, até porque a gente vê o Ceará com mais dificuldades nessa questão ofensiva. De fato, a questão do centroavante pode se tornar um problema, eu acredito que o Ceará esteja no mercado, são aspectos para analisar. E um outro que fica muito claro é que a lesão do Rafael Ramos, né, que infelizmente hoje o departamento médico do Ceará anunciou que teve uma lesão mais grave, não joga tão cedo, vai precisar ser submetido a uma cirurgia, justifica a vinda do Fabiano e o Dieguinho não deve sair da lateral direita. Né, existia a questão dele jogar como volante. Hoje o Condé testou o Eric Melo como volante ali no segundo tempo. E aí eu fico na minha pergunta. Vai ficar tentando adaptar ou vai no mercado? O Ceará tinha acertado com o Baralhas resolveu no leilão ir para o Vitória. Ok, acontece, é do jogo. Mas vai ficar sempre procurando soluções caseiras? Eu sei que é início de temporada, mas o mercado vai fechando. E aí você apostar sempre em soluções caseiras sem ter certeza que vão funcionar pode ser um problema. Pode ser um problema grave. Em termos de jogo, aquilo que eu disse, foi um jogo até sob controle do Ceará. Nota mais negativa, de novo, o Marlon falhando feio e talvez uma questão de faltar um punch maior para definir a partida, e aí é o poder de decisão que o Ceará precisa encontrar. Agora, fazendo um parêntese aqui rapidinho, ontem em Horizonte, hoje no PV.
Ontem a torcida do Fortaleza brigando entre si. Hoje a torcida do Ceará brigando entre si. O futebol cearense tem 2 times na Série A, são poucos estados que tem isso. O futebol cearense é um dos únicos, pouquíssimos, que ainda tem um clássico meio a meio. Ceará e Fortaleza, inclusive, são fundamentais para que isso siga acontecendo. Lá em 23, quando o Castelão estava fechado e o Castelão precisou, o clássico precisou ser realizado no PV no estadual, existia um lobby grande para que fosse torcida única, nada, carga menor, as 2 torcidas no estádio. É preciso ações definitivas e que resolutivas dessas situações. Identificação de quem está fazendo, os clubes romperem, caçarem os sócios de quem é sócio nessa confusão, polícia conseguir identificar e prender. Não dá mais para só ter nota de repúdio e arrefecer os ânimos para daqui a 3, 4 meses acontecer de novo. Repito, se o futebol cearense quer se manter nesse patamar, uma das suas grandes armas sempre foi a festa de torcida. E eu bato nessa tecla porque isso fere, rasga para os 2 clubes. E para manter esse nível de as pessoas conhecerem o futebol cearense e valorizarem as torcidas, é preciso dar uma solução exemplar nos casos que aconteceram sábado em Horizonte e hoje no PV. Porque senão, essa praga chamada clássico com torcida única vai voltar a ter, como é que eu posso dizer, adeptos por aqui. E seria um tiro na alma de um clássico. Hoje mesmo está tendo São Paulo e Corinthians no Campeonato Paulista sem a torcida do Corinthians. Eu acho sem alma um clássico com torcida única. Mas quando o estádio não pode ser um lugar em que torcidas do mesmo time não consigam conviver, a chance disso acontecer, afinal de contas seriam torcidas rivais, se torna factível. Então é a hora de sair das notas de repúdio e que as punições sejam de fato providenciais, que elas de fato punam os responsáveis para que exista uma resposta imediata à sociedade ao que aconteceu, tanto no sábado quanto hoje. Fortaleza e Ceará se entendem muito bem fora de campo, podem inclusive se juntarem nessa força-tarefa para cortar esse mal pela raiz. A gente está só na segunda semana da temporada de futebol. E aí, episódios como esse são dolorosos para todo mundo que é envolvido com o futebol. De novo, queria agradecer a todo mundo que está inscrito aqui no canal. Repito, está aqui as minhas redes sociais. A gente pode trocar uma ideia por lá, tanto no X quanto no Instagram. E fica de olho, deixa o like, dá o hype também. Agora tem esse negócio aí de hype. Então dá o hype aí no vídeo também, que ajuda bastante o canal. E fica de olho que eu estou falando sobre futebol o tempo todo por aqui.